Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Anabela Consolado, candidata à Câmara Municipal de Vila Viçosa pelo Partido Socialista, tem 47 anos, é formada em Gestão pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre, natural e residente em Vila Viçosa, vice-presidente da Conselhia do Partido Socialista em Vila Viçosa, coordenadora técnica dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social CLDS Alandroal, foi coordenadora técnica dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social CLDS em Vila Viçosa, foi chefe de gabinete do antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, Luís Caldeirinha Roma, e o seu slogan para esta campanha: está na hora. Este slogan, está na hora. Em primeiro lugar, o porquê de ter aceito o convite por parte do Partido Socialista para se candidatar a estas eleições de 1 de outubro deste mesmo ano, 2017. Pronto, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi endereçado por parte da Rádio Campanário para estarmos aqui hoje. À Rádio, muito obrigada. O porquê de aceitar este convite do Partido Socialista? Eu já tinha recebido o convite por parte do Partido Socialista em 2009, no entanto, porque entendi que não estaria preparada, declinei esse convite. Disse que precisava de mais algum tempo, precisava de adquirir conhecimentos, nunca tinha pertencido ao órgão executivo, embora já estivesse no órgão deliberativo, Assembleia Municipal, desde 2005, e entendi que não seria a hora certa. É aí que depois, em 2009, sou convidada para integrar o Gabinete de Apoio à Presidência, e aí sim tive a oportunidade de ter um conhecimento mais abrangente e adquirir conhecimentos que achava que seriam importantes. Agora, este convite aceitei porque entendo que estou em condições, sinto-me confiante com aquilo que são as minhas capacidades, as minhas convicções políticas, e não tenho dúvidas de que com a minha força e sentido de responsabilidade irei devolver a todos a motivação e o envolvimento necessário ao desenvolvimento sustentado do Concelho de Vila Viçosa. E para esse desenvolvimento sustentado, quais são as propostas do Partido Socialista para o próximo mandato? Portanto, o Partido Socialista, nós queremos devolver à nossa vila, ao nosso concelho, à autarquia, o caminho da inovação, do desenvolvimento e de um futuro melhor, que vem sendo adiado. Defendemos sempre, em primeiro lugar, as pessoas, a sua felicidade no concelho, estaremos sempre de igual forma para todos, sempre fiel aos nossos princípios, e aos nossos princípios pessoais, obviamente, e aos princípios da democracia. Aqui, nós pretendemos uma política autárquica que vá para além da realização de pequenas obras avulso e eventos também avulsos. Pretendemos definir uma estratégia de desenvolvimento sustentado que envolva as pessoas, as empresas, as associações e as instituições, percebendo, acima de tudo, quais são os seus anseios, as suas expectativas, trabalhando sempre em prol do bem comum. Porque entendemos que programas eleitorais com falsas promessas e que apenas têm como principal finalidade de ganhar as eleições só têm afastado os cidadãos da política. Queremos, de facto, inverter esta situação. Queremos a promoção de uma participação cívica e de uma cidadania ativa. Para sustentar esta nossa ideia, iniciámos logo com a questão de elaborarmos o nosso programa eleitoral através da participação ativa de todos. Por isso, convidamos todos a darem os seus contributos para que melhor possamos dar as respostas e ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Por isso, através da nossa página do Facebook, nós colocamos um pequeno questionário à população
em que elas nos conseguem dar as respostas àquilo que são as suas necessidades. E é com base nisso e com base nessas propostas, que têm sido muitas, e de dizer que até ao momento nós ainda não temos o programa completamente fechado, vamos ter mais uma semana, porque estamos todos os dias a receber novas propostas, e como queremos ouvir o maior leque possível de pessoas, vamos aguardar mais uma semana para podermos fechar de facto aquilo que é o nosso programa eleitoral. Mas certamente já tem as linhas orientadoras que norteiam, portanto, esta candidatura. Daí o propósito desta nossa conversa, levarmos ao eleitorado, portanto, do Concelho de Vila Viçosa, quais são os principais objetivos e também ansiedades para esta candidatura. Falou-me há pouco que queria terminar com as obras avulso. Quais são as obras a que se propõe o Partido Socialista? É assim, a nossa candidatura, e logo quando elaboramos este questionário, a nossa candidatura assenta em 3 pilares fundamentais, e que logo de imediato também o colocamos nesse questionário. Os 3 pilares fundamentais em que se baseia a nossa candidatura é a ação social, o desenvolvimento económico sustentável, o turismo nas suas 3 vertentes, o patrimonial, o religioso e o industrial. Quando eu falo e quando digo obras avulso, são obras avulso e atividades avulsas, são porque entendo que deve haver uma linha orientadora, uma estratégia delineada com metas e objetivos a atingir, para que depois possamos de facto realizar essas obras ou essas atividades, sempre com um propósito e com um fim à vista. Se não existir um planeamento, um rigor naquilo que estamos a fazer, e não tivermos uma ideia devidamente concertada, e atirarmos com algumas atividades e obras que no fundo não vêm dar resposta àquilo que é as necessidades da população do Concelho de Vila Viçosa. Temos que especificar aqui um pouco, nomeadamente na área do turismo, quais é que são as necessidades, pelo menos aquelas que considera prioritárias para o desenvolvimento do Concelho nesta área. Pronto, relativamente à questão do turismo. Relativamente ao turismo, e nós entendemos que o turismo deve ser uma área transversal, deve ser o motor do desenvolvimento económico, ou seja, deve ser através do turismo que pretendemos a criação de novos postos de trabalho. Tem que ser um elemento dinamizador das atividades culturais e um promotor da imagem do Concelho. Por isso é urgente a criação de parcerias estratégicas, como forma de garantir que o património local seja promovido, por forma a que o turismo seja um elemento impulsionador para que as instituições privadas possam desenvolver as suas ideias, os seus projetos em diversas áreas, sejam elas na componente religiosa, patrimonial ou industrial. Por isso, é fundamental que o nosso património histórico e religioso de excelência seja recuperado e promovido e divulgado nacional e internacionalmente, assim como as nossas figuras históricas de relevo, as nossas raízes, os diversos eventos e agentes culturais. Algo que deve ser feito em conjunto, com metas e objetivos delineados através de um plano estratégico de turismo para o Concelho. É a nossa intenção ouvir todos os intervenientes na área do turismo e do património, para que eles possam dar os seus contributos, para que num curto espaço de tempo se possa criar o plano estratégico do turismo para o Concelho de Vila Viçosa. Este plano estratégico para o Concelho tem que ser assumido por todos, agentes públicos, privados, com um referencial estável e enquadrador de atividades turísticas e das múltiplas vertentes onde o mesmo pode intervir, ou seja, quer seja no ordenamento e na qualificação do território, investimento público, investimento privado, na qualificação até mesmo dos recursos humanos, no desenvolvimento de produtos e destinos e na promoção externa. Obviamente que, paralelamente à elaboração deste plano estratégico, nós pretendemos também a criação de roteiros turísticos,
voltar a reativar o Conselho Municipal do Turismo, porque este Conselho Municipal do Turismo já existe, mas que eu me recordo nestes últimos anos, não sei se teve de facto alguma atividade ou se chegou mesmo a reunir. Entendemos também que nesta área a criação de uma agenda cultural para o Concelho de Vila Viçosa é de extrema importância. Pretendemos também reativar a Feira Medieval e, acima de tudo, também dar uma nova imagem àquilo que será o novo posto de turismo, porque entendemos que os turistas que vêm a Vila Viçosa devem ser acolhidos de uma forma digna e ter também à sua disponibilidade toda aquela informação que é mais relevante do Concelho. A promoção também, pretendemos, obviamente, a promoção turística do Concelho em feiras, colóquios e conferências de âmbito nacional e internacional, mas, acima de tudo, tentar puxar para Vila Viçosa iniciativas semelhantes e que sejam feitas dentro do próprio Concelho. Ainda neste âmbito falou, portanto, na requalificação do património histórico, religioso do Concelho. Sabemos que o património municipal certamente não é muito. Haverá algum, e há, não é muito. Este património pertence, parte dele, à Igreja e à Fundação da Casa de Bragança. Quando se propõe a fazer esta requalificação, em que termos? Por isso é que eu falei inicialmente que era preciso, e num curto espaço de tempo, a realização deste plano estratégico. E é preciso ouvir todos os intervenientes, porque, como disse bem, grande parte do nosso património não é pertença do município, portanto, tem que ser através do diálogo, da conversação. A Câmara tem que ser um elemento facilitador desse diálogo e criando estas parcerias estratégicas, estou convencida e que conseguimos chegar de facto mais longe, porque também existem formas de financiamento para a recuperação de património. Obviamente que nós só conseguiríamos fazer isso se aquilo que são os proprietários assim o entenderem, mas temos que os motivar, temos que ajudar e temos que estar ao lado deles para tentar, com o maior esforço possível, obviamente, que estas parcerias tragam depois os seus frutos. E estou convencida que, através do diálogo e da realização destas parcerias, ou protocolos, aquilo que for, nós vamos conseguir reativar aquilo que é o nosso património. Portanto, falou também que já existe um roteiro, mas que, segundo a sua e na sua opinião, não está a funcionar. Não disse roteiro, conselho. Conselho, peço imensa. É porque estava com certeza a perguntar se há, portanto, se é a intenção desta candidatura terem algum roteiro, fazerem algum roteiro nesse aspecto, o que é que tem a dizer? Para que o turista, quando chegue, e como é que a vossa candidatura e o vosso projeto vai conseguir também fixar, ou seja, que pernoitem aqui. Qual é a resposta que o município vai ter se for eleita Presidente de Câmara? Para que as pessoas não passem, não venham só, portanto, visitar até parte só deste património histórico, mas que permaneçam. Qual é a alternativa? Qual é as soluções que tem para dar e os motivos que vai dar aos nossos turistas para que fiquem aqui pelo menos 1 ou 2 dias, 1 ou 2 noites e possam dinamizar, obviamente, em termos económicos, o Concelho? Tal como me referi, pronto, grande parte do património que existe e que pode ser visitado e que de muito bonito nós temos para mostrar de Vila Viçosa, alguns deles acabam por não estar abertos e não são visitáveis. É nossa intenção e com este trabalho todo que iremos desenvolver a nível desta área e através destas parcerias que de facto esse
esse património esteja em condições de ser visitado. Portanto, nós só conseguimos criar este roteiro quando percebermos que quem está do lado de lá e quem é o proprietário do património, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, o porquê desse património e não estar aberto nem ser visitável, quais são as dificuldades e, assim, primeiro que tudo, resolver com eles essas dificuldades, porque não vale a pena estarmos a criar um roteiro onde vamos identificar um conjunto de monumentos ou sítios para serem visitados e dizer que são e que estão visitáveis e depois as pessoas chegarem lá e eles estarem fechados. Acima de tudo, perceber o porquê de alguns desses sítios não serem visitáveis e depois ajudar e estar junto das pessoas para resolver esses problemas, para que eles de facto fiquem abertos ao público e que as pessoas os possam visitar com a maior das dignidades, e que é isso que Vila Viçosa tem para mostrar e precisa. A forma como nós entendemos que devemos obrigar não é o termo, mas levar a que os turistas permaneçam em Vila Viçosa é promovendo um maior conjunto de atividades que permitam que as pessoas se vão mantendo por aqui. E por isso é que eu dizia há pouco que uma das nossas medidas é a implementação da agenda cultural para o concelho, porque essa agenda cultural irá ser criada com um conjunto de atividades, desde eventos, colóquios, aquilo que for, espetáculos, mas que esteja disponível para que as pessoas possam consultar e saibam que naqueles dias e naquelas horas existe um determinado evento que eles podem estar presentes e que pode ser de interesse deles e resolverem ficar e conhecerem de facto aquilo que pode acontecer em Vila Viçosa, para além daquilo que são as visitas guiadas ou a criação dos tais roteiros turísticos. E se o turismo é de facto um dos pilares que podem alavancar o maior desenvolvimento para os concelhos, a cultura também certamente terá que andar de mãos dadas com esta área. Quando me fala que tencionam promover mais eventos, colóquios, enfim, espetáculos de vária ordem, já estamos a falar da parte cultural, essa que sim, que irá fazer com que a pessoa que nos visita permaneça 1 ou 2 ou 3 noites, quantas mais melhores, que certamente essa seria a intenção. Sim, certamente que sim, a parte cultural é importante, e até porque Vila Viçosa tem um conjunto de associações e de grupos que podem eventualmente dinamizar um conjunto de atividades que levem a que se consiga elaborar a tal agenda cultural que seja aliciante a quem nos visita e não só, não é? A quem também permanece e quem vive no concelho de Vila Viçosa, e é isso que nós entendemos que pode vir e terá que vir, vem a dar frutos e resultados para que as pessoas permaneçam de facto no concelho de Vila Viçosa. Doutora Anabela, o desemprego de facto é uma das grandes preocupações do país, do Alentejo, mais provavelmente deste interior do país, porque certamente a falta de emprego nos nossos concelhos, e nomeadamente é de quem estamos a falar, portanto do concelho de Vila Viçosa, obriga a que de facto muitas vezes os mais jovens tenham que sair, deixando uma população cada vez mais envelhecida. Na vossa proposta, no vosso programa, como é que pensam reverter esta situação? É assim, como disse inicialmente, a nossa candidatura assenta em 3 pilares fundamentais, e um deles é de facto o desenvolvimento económico sustentado. E este pilar advém, acima de tudo, da necessidade urgente da instalação de novas empresas, da criação de novos postos de trabalho, mas novos postos de trabalho duradouros, aqueles que sejam para as famílias um garante de estabilidade económica e financeira. Para isso,
é preciso tornar Vila Viçosa mais atrativa aos olhos de novos investidores e agentes económicos, por forma a atrair mais pessoas e a fixar os jovens no concelho. Nós temos aqui, não nos podemos esquecer também daquilo que é a nossa principal atividade económica, que é a extração e a transformação do mármore, que tem que ser alvo de iniciativas, que a promovam e que a divulguem. Não podemos, de facto, esquecer que essa é uma atividade que em anos anteriores já criou e muitos postos de trabalho, mas hoje em dia a situação está um pouco diferente. E por isso temos que enverdar por novas áreas, temos que apostar em novas áreas e numa nova área de atividade económica que permita reverter esta situação e que vá criar, de facto, novos postos de trabalho e novas iniciativas. Há bocado, quando falávamos do turismo, de facto, o turismo, se for bem impulsionado, se nós conseguirmos elaborar o tal plano estratégico, obviamente que com uma ação concertada nós conseguimos atrair novos investimentos, porque a promoção turística de um concelho e o desenvolvimento do turismo parte muito pela iniciativa privada, e queremos acreditar que temos jovens no concelho que irão aproveitar essas iniciativas e essa expectativa para criar ou o seu próprio emprego e até novos postos de trabalho. Mas nesta zona, portanto, daquele que é o produto, enfim, mais relevante do concelho, que é o mármore. Exatamente. Mas qual é o papel da autarquia? Não peço imensa desculpa. Qual é o papel na autarquia na empregabilidade destes jovens no setor? No setor do mármore... Passa por onde? Passa exatamente por isso. Se nós conseguirmos promover aquilo que é o nosso melhor produto, estamos convictos que as empresas terão os melhores resultados e a partir daí, obviamente, criarão novos postos de trabalho. Paralelamente a esta situação... Portanto, há algum apoio, não está a falar de um apoio direto ou indireto a essas empresas para essas empresas ou a esses jovens? É nosso entendimento que, obviamente, um apoio direto do município é complicado, é difícil, no entanto existem linhas de financiamento, mas para isso, se calhar, obviamente que os nossos empresários precisam de algum apoio e por isso é que nós, nesta área do desenvolvimento económico, nós propomos-nos com a criação de um gabinete de apoio ao desenvolvimento. E o que é isto? Este gabinete de apoio ao desenvolvimento tem como principal função a disponibilização de informação, um aconselhamento e apoio técnico especializado aos agentes económicos do concelho, incluindo aos desempregados, em que, de uma forma célere e desburocratizada, nomeando talvez aqui um gestor de processo interno para a agilização dos processos. O que é que este gabinete funcionará como um mecanismo de apoio, um elo de ligação entre os várias atividades do concelho, os vários agentes económicos, as instituições, as associações e o próprio município. Portanto, se eu criar um gabinete que esteja sempre com a informação certa, na hora certa, para determinadas áreas económicas, seja ela a área do mármore, o turismo, o comércio, aquilo que for, mais facilmente conseguimos chegar às pessoas e ajudá-las naquilo que eventualmente lhes possa proporcionar uma melhoria dentro daquilo que é a sua empresa. Não te vamos supor que há determinados investimentos ou apoio a investimentos, se nós conhecermos, tivermos atempadamente toda a informação que possa ajudar e conhecermos as necessidades dos empresários, conseguimos chegar a eles no tempo certo e na hora certa, porque às vezes o que acontece é que alguns empresários têm a vontade de investir, têm a vontade de expandir o seu negócio, mas não têm a informação de como é que o há de fazer, e este gabinete está aqui para dar resposta a essas situações. E quem fala das empresas e dos empresários fala também muitas vezes das nossas instituições, das nossas IPSS, que também são, neste caso, as grandes impulsionadoras, e são elas que criam grandes postos, um grande número de postos de trabalho no nosso concelho.
Este gabinete vai permitir a captação de novos investimentos para o concelho, ajudar aqueles que estão neste momento já instalados no concelho, na sua expansão ou modernização, vai fazer o encaminhamento de toda a informação que possa ser útil atempadamente. Todos nós sabemos que hoje, a nível daquilo que são os financiamentos comunitários Portugal 2020, há prazos de candidatura e a informação ou chega na hora certa ou quando os empresários ou as instituições se apercebem que tinham ali uma fonte de financiamento para se promoverem e para crescerem, o prazo já passou e nós queremos estar atempadamente e ao lado de cada um deles a tempo e horas de, se for essa a intenção do empresário, avançar então com esse investimento. Pretendemos também o desenvolvimento de parcerias que possam potenciar a atividade económica no concelho, a divulgação de processos de candidaturas a fundos comunitários e outros incentivos empresariais e apoiar, acima de tudo, o empreendedorismo, incentivando a criação de empresas e o desenvolvimento daquelas que são existentes. Porque pensamos que uma área que precisamos de apostar também é no empreendedorismo. Chamar os nossos jovens, despertá-los, motivá-los para que podem ser uns grandes empreendedores. Podem ser eles, não à procura de emprego, mas a criarem o seu próprio emprego e com a sua dinâmica, que acredito que o tenham, criarem eles a sua própria empresa e daqui a uns tempos estarem a criar novos postos de trabalho. Muitas das dificuldades, muitas vezes, destes jovens empreendedores, e nós sabemos que o são, está a grande questão, a grande barreira do financiamento. Sim. Há fundos comunitários, na verdade, tem que haver garantes na banca, muitas vezes que não têm, que não conseguem encontrar. Se vier a ser Presidente de Câmara, tem algumas soluções para estes jovens neste âmbito? Neste âmbito, eu às vezes, eu entendo que os nossos jovens têm ideias, têm boas ideias. O que existe aqui às vezes é uma grande dificuldade em implementá-las e para isso eles precisam de ajuda, precisam de ter alguém ao lado deles que os acompanhe. E nós pensamos que com a criação deste gabinete, com uma equipa devidamente especializada na área, que estarão e será essa ajuda. Às vezes o financiamento, e existe financiamento para jovens empreendedores, para a criação de novas empresas. Por norma nunca são fundos perdidos, não é? Existe sempre também a banca, algumas iniciativas que ajudam naquilo que é a comparticipação da parte do jovem empreendedor. Muitas vezes o que acontece é que a burocracia também é muita, não é? E eles não têm a forma de dar resposta e existe também uma situação que é o ter medo de avançar. O ter medo de avançar. E às vezes o primeiro passo é fácil de dar, que é abrir, criar, mas depois tem que existir aqui também por parte da autarquia e o apoio depois naquilo que é a gestão diária e no acompanhamento que se possa fazer para além do financiamento inicial e da ajuda inicial e da entrega da candidatura, tudo bem, mas é necessário também depois apoiá-los e ajudá-los. Por isso é que nós também entendemos que deve ser criado no Concelho de Vila Viçosa um centro de apoio às microempresas. Este centro de apoio constitui aqui uma infraestrutura de incubação de empresas destinada a estimular a capacidade criativa e empreendedora e modernizar o tecido empresarial do Concelho, disponibilizando nesta infraestrutura, no mesmo espaço físico, áreas individualizadas e um conjunto de serviços comuns com o objetivo de promover e acolher novas ideias, novos projetos, novas empresas, especialmente aquelas que revelam uma natureza inovadora. Aqui isto permite estimular a capacidade criativa e empreendedora, criar novos postos de trabalho que sejam também o garante da estabilidade e da fixação dos nossos jovens ao Concelho, modernizar o nosso tecido empresarial
e, acima de tudo, saber que tem ali um conjunto de pessoas que lhe consegue assegurar ao promotor do projeto a máxima da hipótese de sucesso da sua empresa. E eu penso que isto é de extrema importância. Esta área de acolhimento de empresas permite que um jovem, a primeira questão às vezes que se colocam é quais são os nossos custos iniciais, e nós vamos ter uns custos iniciais fixos muito elevados. Se nós disponibilizarmos um espaço em que há áreas individualizadas, em que cada um desenvolve a sua atividade, mas que depois paralelamente tem um conjunto de atividades que lhe é proporcionado e que pode ser repartida por todos, os custos dele diminuem, e então é muito mais fácil e é um garante, é um pouco o sustentar o jovem e apoiá-lo naquilo que são as suas iniciativas. As medidas que até agora, portanto, revelou, um arrumar de casa, não estamos a falar dentro do Conselho para as pessoas do Conselho de Vila Viçosa. E o que lhe perguntava era ainda nesta área portanto, do setor económico, do desemprego, tem alguma coisa no seu programa, tem ideias, tem medidas de forma a atrair novos investidores aqui para o Concelho de Vila Viçosa? É assim, nós temos, eu penso que esta questão do desenvolvimento económico e da criação de novos postos de trabalho passa por outras áreas também diferentes. A questão da dinamização do comércio local e da restauração. É preciso criar aqui também um conjunto de iniciativas que levem a uma dinamização do nosso comércio. Falo, por exemplo, em atividades de animação de rua, a dinamização do Centro Histórico de Vila Viçosa, concursos entre os lojistas, incentivar as pessoas a fazer compras no comércio local, a revitalização do nosso mercado municipal. Penso que, e quando falo na revitalização do mercado municipal, não falo só em termos de obra de remodelação, que também é necessária, já tem alguns anos, é preciso melhorá-lo, é preciso modernizá-lo, é preciso torná-lo mais acolhedor, mas também pretendemos aqui dinamizar algumas atividades complementares que promovam o nosso mercado. Outra situação que nós pretendemos também é devolver o mercado de rua à população e às pessoas de Vila Viçosa, trazendo para o centro da vila. Entendemos que a questão do mercado estar localizada no centro da vila é uma forma de atrair as pessoas a Vila Viçosa, é uma forma das pessoas virem a Vila Viçosa porque vêm ao mercado, mas acima de tudo porque também passam pelas nossas lojas, pelos nossos restaurantes, e obviamente que é uma forma de dinamizarmos também a economia local. Ao mesmo local? Ao local antigo? Não direi bem ao local antigo. Nós queremos devolvê-lo, de facto, o mercado mesmo de rua. Falo mesmo de rua. Estamos a falar em que zona Estamos a falar, obviamente, não na zona onde ele estava, não na zona onde ele estava instalado, porque, pronto, derivado às situações e também à requalificação que já está prevista também para esse largo, mas trazê-lo um pouco para junto do mercado municipal, aproveitando essas ruas do mercado municipal e esse espaço para que se possa depois instalar. Portanto, não num espaço amplo e aberto, mas na rua. Exatamente. Chamamos-lhe mesmo no mercado de rua. Um mercado de rua. Se tivermos que utilizar mesmo de facto e anular o trânsito nessas ruas durante esse dia, que é as quartas-feiras, obviamente que o faremos sem qualquer problema. O que pretendemos de facto é trazê-lo, porque achamos que é uma forma de dinamizar a Vila Viçosa, porque todos sabemos, e até mesmo o próprio mercado, a própria tradição, porque percebemos que a transição do mercado municipal dentro de Vila Viçosa para um local distante não surtiu efeito para as pessoas, e isso tem sido uma das questões que tem sido abordada no nosso questionário,
cenário, de facto as pessoas sentem essa necessidade, a população também vai tendo cada vez mais envelhecida e têm dificuldade, mas gostam, e é essa a tradição, e é isso que nós pensamos e queremos efetivamente devolver às pessoas de Vila Viçosa. Ainda no âmbito da questão do desenvolvimento económico, temos que pensar na nossa zona industrial. A nossa zona industrial tem que ser repensada, tem que haver ali um reordenamento e uma modernização da zona industrial. É sem dúvida importantíssimo e temos que avançar a abertura de novos acessos ao parque industrial. Já sabemos, e também tem sido uma das questões que tem sido levantada, há de facto a necessidade de rever as entradas do parque industrial, como forma de, e já percebemos que isso está a prejudicar as empresas e os empresários. Se nós pretendemos alavancar o nosso concelho através da promoção das nossas empresas e se queremos a criação de novos postos de trabalho, não podemos estar com uma situação em que nos dizem que é prejudicial. Pretendemos também, com esta reorganização do parque industrial, implementar uma sinalética no parque industrial, ou seja, a identificação de ruas e, acima de tudo, a identificação das empresas que estão instaladas no parque industrial. Nós hoje entramos no parque industrial e é quase um labirinto, temos alguma dificuldade em encontrar e identificar as nossas empresas. E nós, eu falo nós porque somos aqueles que estamos em Vila Viçosa, mas eu imagino alguém que venha de fora e que queira procurar uma empresa e que queira realizar algum contacto com o empresário e tem alguma dificuldade em o localizar. Depois temos que repensar muito bem também, porque nós olhamos para o nosso parque industrial e vimos um conjunto de lotes de terreno que estão inativos, portanto nem sequer têm qualquer tipo de construção. É preciso ir ao encontro desses proprietários desses lotes de terreno, perceber o porquê de eles estarem nessa situação. Pode ter sido, eventualmente, por força da crise, não é? Todos passámos dificuldades, todas as empresas passaram por dificuldades, retiveram os seus investimentos, perceber se de facto é a intenção dessa empresa reativar e voltar a construir, e aí daremos-lhe todo o apoio que ele achar que é necessário, mas também perceber se a pessoa que é dona desse terreno não pretende fazer nada com ele, tentar que esses terrenos revertam a favor do município. Para quê? Para que se vier alguém de fora ou uma nova empresa que queira instalar-se na zona industrial, haver e existirem terrenos disponíveis que o município possa negociar. E negociar porquê? Porque é que eu falo em negociar? Às vezes é preciso dar contrapartidas a quem quer vir para Vila Viçosa ou quem se quer instalar em Vila Viçosa, é preciso dar alguns incentivos e esses incentivos podem ser dados através da autarquia obviamente sempre com a indicação de que os postos de trabalho que forem criados com a empresa que se instalar nesse terreno sejam ocupados por pessoas residentes no concelho de Vila Viçosa. Não sei se me chegou a responder relativamente se tinha, portanto, no seu programa alguma estratégia para atrair investidores que não sejam do concelho e que venham aqui instalar as suas empresas. Aquilo que falei, penso que com estas iniciativas nós vamos... Na reorganização do parque... Da zona industrial. E depois... Será uma forma de atrair novos investidores? É uma forma de atrair novos investidores. É preciso levar também o concelho e mostrar as potencialidades que o concelho tem e a partir daí, obviamente, que iremos conseguir de facto a instalação de novas empresas e atrair novos investidores. Com o apoio também que pretendemos dar, pensamos que de facto vamos conseguir, porque é isso que Vila Viçosa precisa. Vila Viçosa precisa de desenvolver, precisa acima de tudo criar postos de trabalho que sejam duradouros e que sejam um garante de estabilidade para quem cá está. A nível de infraestruturas, considera o concelho dotado das infraestruturas que são necessárias para o seu desenvolvimento?
É assim, relativamente à questão das infraestruturas, nós entendemos que Vila Viçosa tem algumas falhas a nível de equipamentos e de infraestruturas. Percebemos que ao longo destes anos, e olhando para aquilo que são os concelhos vizinhos, que aproveitaram a grande parte dos financiamentos comunitários para a construção de equipamentos, e falo, por exemplo, na criação de um ginásio desportivo e de um pavilhão desportivo que Vila Viçosa não tem. Falo, por exemplo, que não temos em Vila Viçosa um cineteatro em condições, não temos um espaço em condições para se promover colóquios, feiras, exposições, e que é necessário recuperar. Sabemos também que hoje é um pouco mais difícil do que seria há uns anos atrás, porque em termos de financiamento para aquilo que são as novas construções ou novas estruturas, é um pouco mais difícil. Mas estamos em crer que com a requalificação de alguns espaços, conseguimos obviamente dotar a Vila Viçosa de alguns equipamentos e algumas infraestruturas que são necessárias ao desenvolvimento do concelho. Portanto, ao que parece, o cineteatro será uma dessas requalificações, portanto o projeto está em andamento, certamente que o irá executar o próximo Presidente ou Presidenta da Câmara Municipal a partir do dia 1 de outubro. Exatamente, nós não somos daqueles que aquilo que está bem, o que está mal, obviamente iremos mudar. Se é a nossa intenção e se entendemos que faz falta nós termos um cineteatro em condições, obviamente que isso será uma situação que irá avançar. Outra questão que nós também entendemos é de facto toda a remodelação do parque desportivo, não é? A Vila Viçosa também precisa de ter um parque desportivo em condições e que leva à prática do desporto regular. A questão da ecopista é outra situação que nós queremos voltar a reativar, e há aqui uma questão que para nós é fundamental, que é a questão de nós termos e arranjarmos um terminal rodoviário. Porquê? Porque nós temos uma escola secundária, temos um número elevado de alunos que frequentam a nossa escola e que necessitam de facto de um espaço digno onde possam aguardar em segurança, eles próprios, e que os pais também estejam seguros de que os seus filhos aguardam o transporte para os voltar a levar às suas casas num sítio agradável, não é o espaço que nós temos hoje em dia, que é à chuva, é ao sol, é num espaço de rua, não é? E é a nossa intenção de facto criar este terminal rodoviário. Estamos, de facto, a chegar ao final do nosso tempo previsto para estas entrevistas, de 45 minutos, mas gostaria que me falasse ainda em relação à ação social, obviamente. Obviamente que a questão da ação social, para nós, assume-se sempre como uma prioridade, não é? A ação social em tempos de crise é uma prioridade, e Vila Viçosa obviamente que não poderá ser diferente. A ação social é uma das competências da Câmara Municipal, é dela também a obrigação de sinalizar e encaminhar para as entidades competentes situações de pobreza extrema e que ultrapassa o nosso campo, aquilo que é o nosso campo de atuação. Há sempre alguma coisa que podemos fazer para ajudar quem precisa, mas que não seja uma informação ou um esclarecimento certo na hora certa. É preciso ouvir as pessoas, é preciso atendê-las e dar-lhe uma resposta concreta. Nesta área, e porque estamos também com uma população cada vez mais envelhecida, é nosso entendimento a criação e promover a criação de centros de dia e lar de idosos nas freguesias rurais. Existe aqui uma necessidade de dar resposta rápida, não só aos idosos, que têm direito a ter um envelhecimento digno, mas também aos seus cuidadores, ou seja, garantindo que eles têm os seus idosos numa instituição e que estão a ser bem cuidados, e não é isso que estamos a dizer, mas que acima de tudo estejam perto da sua família, perto do local onde eles passaram toda a sua vida, e não acabam por ir para situações e para instituições que sejam bem longe daquilo que são os seus familiares.
Pretendemos também aqui rever os apoios sociais atribuídos através do cartão do idoso e do cartão jovem, porque é necessário fazer aqui um alargamento dos benefícios da comparticipação do valor não comparticipado nas diversas áreas da saúde. Hoje em dia existe alguma dificuldade por parte das famílias e das pessoas, não digo às vezes na aquisição e na comparticipação a nível dos medicamentos, mas às vezes é necessário que algumas consultas de especialidade, alguns exames complementares de diagnóstico sejam ajudados e apoiados, porque às vezes com o Sistema Nacional de Saúde também não consegue dar resposta com a urgência que as pessoas às vezes necessitam e precisamos de facto de rever esses apoios, obviamente promovendo e fazendo aqui a elaboração de alguns protocolos com instituições e empresas dentro do Conselho, fora do Conselho. Pretendemos também um apoio aos idosos que estejam em situação de risco e isolamento através das soluções da teleassistência, permitindo assim manter os idosos nos seus domicílios, evitando assim a sua institucionalização prematura, mas assegurando-lhes obviamente um indispensável acompanhamento. Aqui também pretendemos implementar o cartão municipal das famílias numerosas. O que é que nós pretendemos? Este cartão tem como finalidade de permitir às famílias que se enquadrem no âmbito deste respectivo conceito obter descontos em produtos e serviços da autarquia e eventualmente de algumas empresas ou instituições dos vários setores da atividade do Concelho de Vila Viçosa. Pretendemos que esta iniciativa funcione simultaneamente como uma ajuda às famílias que residem em Vila Viçosa, mas também que seja um estímulo que eventualmente uma família que queira vir a residir para Vila Viçosa e que possa obter, obviamente depois com outras situações que podemos vir a implementar, como é a questão do IMI familiar. Doutora Anabela, resta-nos 2 minutinhos, então agora aqui, olhos nos olhos, pode olhar para a Câmara e fala ao seu eleitorado, portanto, algum ponto, eventualmente, que obviamente estes 45 minutos não nos permitem em tempos de tempo. Dizer que estamos com uma equipa empenhada em desenvolver um trabalho em prol daquilo que é o desenvolvimento do Concelho. Apostamos nestes 3 pilares fundamentais: a ação social, o desenvolvimento económico e o turismo. Vamos apostar também, acima de tudo, a nível da juventude, olhar para os nossos jovens, ouvir os nossos jovens. Eles são de facto o garante do nosso futuro. Aquilo que pretendemos é trazê-los até junto de nós, ouvi-los, porque eles têm ideias, têm projetos e temos que os ajudar e trazer até nós. Puxar o mais possível por eles, para que possam, de facto, encarar o Concelho de Vila Viçosa e o sítio onde vivem de uma forma diferente e levá-los a fixarem-se àquilo que é o Concelho deles, foi aí que eles nasceram. Dizer que é também nossa intenção a realização do orçamento participativo, ou seja, todos os anos atribuir uma verba do orçamento para dar à população e pedir-lhe a elas que com aquele valor, o que é que eles gostariam, quais são os investimentos que eles gostariam de ver feitos no Concelho, quais as atividades que eles gostariam de ver realizadas. Dizer-nos que nós estamos com as pessoas e para as pessoas. Estamos em prol do desenvolvimento do Concelho e queremos distinguir-nos, acima de tudo, pelo projeto, pelas ideias, pelo rigor, pela transparência, pela justiça, pela coerência e, acima de tudo, pela proximidade que iremos ter com as pessoas. Muito obrigada, doutora Anabela, muito obrigada acima de tudo pela disponibilidade e também pela cortesia de estar aos microfones da Rádio Campanário e espero, portanto, ser o primeiro órgão de comunicação social a fazer-lhe uma entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, se assim os eleitores o decidirem. Sim, eu agradeço imenso. Obviamente, se os eleitores entenderem que esta é a candidatura que irá satisfazer aquilo que são as suas necessidades, estou cá para responder por eles e estar ao lado, acima de tudo, ao lado deles e na resolução daquilo que são os seus problemas e as suas necessidades. Muito obrigada.